O tradicional product placement ou merchan não funcionam. Não funcionam. É frequência e, às vezes, não tem citação, não tem nada. É frequência de, cara, tô aqui com o negócio, tô conversando com você, peguei o scoop, joguei, beleza. No outro dia de manhã, cara, faço a mesma coisa. Não é o conteúdo encomendado, porque eu tô estimulando a galera a fazer um negócio que não é natural dele. Eu tenho que estimular o cara a ser consumidor mesmo do negócio todo dia. O futuro, 2, 3 anos, não vai ser sobre trazer o creator pra participar e construir uma estratégia com você. Você vai pegar a estratégia do cara. O cara já fez. A diferença é que você vai colocar o investimento que precisa, a rede de distribuição que você precisa e o know-how de um time multidisciplinar que a maioria desses caras não tem. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Brainsights, o podcast que não só promete, mas cumpre trazer visões do futuro do marketing com criadores de conteúdo para vocês. Eu sou o Rafael Arte, o seu host, e hoje estou aqui com um convidado maravilhoso. A gente está numa resenha super legal, né? Exige ali, né, um pós-podcast com cerveja pra gente trocar mais ideia. É o Lu. Lu, por favor, se apresente pro pessoal aí. Cara, primeiro agradecer o convite aí, Arte. É muito bom, né? O pessoal da minha equipe falou que vocês conseguiram tirar o monstro da jaula. E eu vou contar que foi porque existia essa promessa aí de tomar uma gelada e celebrar o bate-papo de qualidade. Mas começo dando boas-vindas aí pra audiência. Tô super empolgado porque eu sou bastante avesso a esse tipo de exposição. Mas já que vocês estão doutrinando a gente lá a trabalhar cada vez melhor com creators, vai que eu não me encontro aí também e seja o primeiro creator de marketing, porque, cara, minha história é curiosa, né? Eu provavelmente vou ser o único aqui que passou formado em ciência do esporte. Muito legal. Então, uma carreira pouco ortodoxa que eu acho que a gente vai poder discutir bem como que o esporte me trouxe uma visão diferente de gestão de comunidade e da forma como lidar com os creators que a gente vem trabalhando com vocês e dentro da estratégia de negócio nossa. Super, cara. Eu vou pedir pra você falar um pouco do seu background, mas uma coisa que eu achei fantástica é que assim, né? Toda vez que eu sento aqui e converso com uma pessoa, eu percebo que o background de pessoas diferentes constituem essa visão executiva do marketing, né, cara? Então é muito legal poder imaginar que alguém que fez um curso, né, como esse, cara, hoje desempenha um papel super importante na liderança de uma grande empresa. Então, acho que isso fica até pro pessoal que tá assistindo a gente, em como, cara, pra começar a entrar nesse mercado é ter vontade, né, cara? É entrar, pôr as caras, aprender e se desenvolver. Então conta um pouquinho pra gente desse background até você chegar nessa mesa aqui pra gente ter essa conversa. Vou tentar resumir, porque também falo muito, sou no mesmo ritmo seu, mas eu acho que é pouco usual, porque, cara, quando eu ingressei, eu não tinha nem ideia dessa transição, eu era muito fã do José Mourinho, né, técnico de futebol português, e aí fui na época fazer um programa Erasmus de mobilidade entre a nossa faculdade e uma faculdade de Portugal. E chegando lá, falei, cara, vou puxar só disciplinas que eu não tenho no Brasil e vamos ver se eu me encontro diferente, porque até então eu queria ser técnico treinador de vôlei, né? Queria ser o novo Bernardinho. E a partir daí, cara, comecei a entrar muito a fundo na questão de disciplinas de gestão e marketing, fui me encontrando e falei, cara, aqui eu acho que eu tenho mais chance de ser bem sucedido do que sendo um treinador, nada contra os treinadores, pelo contrário, eu admiro todos. E a partir daí me dediquei. Né? E eu falo muito pro meus filhos e pro time, Rafa, que, cara, eu acredito muito que nós somos uma construção e eu sempre fui uma esponja, cara. Então eu ia trazendo ícones que eu admirava em determinadas disciplinas, sejam elas da minha profissão ou não, e tentava desenvolver repertório igual, semelhante, mas principalmente acima dessa galera. Que legal, né? E eu acho que isso fez com que, daquele menino que chegou em São Paulo para ser visual merchandising, que na verdade é só um nome bonito para promotor de vendas, né? De uma marca alemã de artigos esportivos, e cara, olhar para cima dos gestores e falar, cara, isso eu admiro no Jeff, isso eu admiro no José Eduardo Lúcio, isso aqui, cara, o Elinho, que era meu pai, falar, cara, eu posso ser tão bom ou melhor que ele com relação a isso, foi fazendo com que essa sede por ter repertório se tornasse algo quase que insaciável dentro de mim e eu pudesse quebrar barreiras de preconceito, de estereótipos ou de visão de mundo, de visão de negócio. Eu acho que isso facilitou muito a minha chegada até aqui. Então, cara, de artigos esportivos, depois para live marketing, podendo, cara, participar daquelas rotinas, cara, que nunca tem fim de concorrência, você vendendo almoço para comprar janta, mas tendo a possibilidade de entrar para dentro do negócio do cliente com um olhar diferente, menos viciado e aprender boas práticas de diferentes segmentos.
que você conseguia fazer uma troca ali para o cliente de outro segmento depois. E acho que isso foi me moldando, né? Foi me moldando, foi me fazendo o Lucas que eu sou profissional e que eu sou pessoal como pai, como amigo, etc. Então acho que hoje o Lucas que está nessa cadeira da Suplay, ele sempre conseguiu combinar essa sede por repertório e de um nível de entrega máxima, né? Quem trabalha comigo sabe, cara, se eu tô dentro de uma companhia, se eu tô dentro de um desafio, é como que... a minha própria esposa brinca, né? Eu viro o sobrenome, eu viro talvez o principal creator, porque minha família tem que consumir, meus amigos têm que consumir, e eu transformo a vida de todo mundo num inferno, porque, cara, é realmente o que eu acredito, e isso me trouxe até aqui. Ô Lu, cara, a gente tá falando sobre uma alta performance na sua visão de trabalho, né, cara? Só que hoje o que você faz também trabalha com pessoas de alta performance, de certa forma, cara. Talvez pra quem não conheça, conta um pouco mais sobre a Suplay, né? Porque é uma marca que ela abarca ali grandes outras marcas de construção também. A Suplay hoje é o principal grupo que a gente denomina como um hub de saudabilidade e performance da América Latina, né? Nós somos detentores de 3 marcas, a Max Titânio, que é a cria nossa, né? Uma das líderes de mercado de suplementação esportiva no Brasil, a Probiótica, que era o grande ícone para os fundadores da empresa e para a gente que está envolvido nesse negócio, porque a gente fala que ela é a mãe de todas as marcas, né? Se existe suplementação esportiva no Brasil, é porque existe probiótica. E desde janeiro do ano passado, a gente tem a melhor surpresa no portfólio, que é a Dr. Peanut, que a gente fala que é a marca que ressignificou a categoria de pasta de amendoim. Sou apaixonado. Porque, cara, a gente fala que não é pasta de amendoim, é Dr. Peanut. Então, a partir do momento que isso fica claro no produto e no que ele entrega de experiência para o fã dele, aí não tem concorrência, né? Então, hoje, a Suplay tem um propósito muito forte de transformar a vida das pessoas através da nutrição e do esporte, e a gente coloca isso em prática todos os dias, sem preguiça, sem desculpas, e o nosso time faz acontecer mesmo esse propósito correr nas nossas veias. Cara, vocês conseguiram fazer um negócio tão louco com a Dr. Peanut que a minha esposa, ela, né, ela gosta de fazer lanche da tarde, né, ela faz lá, utiliza, e ela consegue comer sem culpa, cara. Esse é um negócio meio bizarro, assim, né, porque é quase que uma mudança cultural, e quando a gente vem desse meio de suplementação, nos últimos anos teve uma mudança muito grande, eu sei que vocês foram um dos principais protagonistas nesse processo, cara. Como que tá à frente e liderar uma empresa, cara, que tem essa questão cultural, de mudança cultural do brasileiro? Porque até pouco tempo não era uma coisa que tinha na casa das pessoas, pelo menos num formato tão acessível, né? É prazeroso porque dentro da nossa cultura, o Art, a gente tem a cultura da coletividade e como que eu vou dizer assim, se despide de qualquer tipo de vaidade. Isso deixa tudo mais fluido, né? Porque as pessoas passam a ter uma voz muito ativas, independentemente do nível hierárquico que ela tá, e numa empresa que, por mais que tenha uma estrutura societária familiar, ela permite que os executivos que estão lá dentro, que os colaboradores estão lá dentro, irriguem a empresa dessa possibilidade de ter atitude de líder mesmo. Não só ser líder em volume, ser líder em vendas, em faturamento, mas ser líder em comportamento, em atitude, né? Então, acho que o que fez com que, num curto espaço de tempo, nós nos tornássemos essa potência, essa possibilidade de implementar tudo que a gente sente, crê. E, cara, se der errado, deu errado, tudo bem, a gente corrige a rota, mas a liberdade que a gente pode ter no dia a dia para carregar a responsabilidade de sentimento de dono mesmo, sabe? Acho que isso muda bastante o jogo no nosso mercado. E assim, né, eu acho que tem um negócio muito louco, porque existe uma mudança de paradigma, né? E aí, de novo, eu vejo porque eu sou consumidor. Antigamente, a minha percepção sobre isso era uma percepção de que a suplementação é só para atleta, muita alta performance e tudo mais. E aí você vê uma onda de criadores de conteúdo normatizando e mostrando que não, cara. Se você é uma pessoa que busca ser saudável, você tem que ser consumista disso também, cara. Porque você vai ter uma melhora gigantesca nesse ponto. E eu sinto que os criadores de conteúdo, como empreendedores culturais, ajudaram também a trazer muito esse segmento pro pessoal que tá em casa, cara. E como que vocês olham, acho que essa visão como criadores de conteúdo, esse educacional, esse consumo que é basicamente diário, né? Eu vejo os conteúdos do pessoal da Max Titânio, todo dia o cara lá vai, toma whey, toma ali as vitaminas dele, mostra esse consumo. Como que vocês olham pra isso? A gente olha de uma maneira simples e não tem uma fórmula mágica que revoluciona o formato de trabalho nosso. A gente simplesmente faz com que nossa marca
as nossas marcas sejam mais uma no meio da comunidade que ela está inserida. Então a gente não se enxerga como protagonistas da cultura de consumo, mas sim como aceleradores e parceiros para dar a mão pro creator e falar assim, cara, talvez você tenha um legado para deixar para o mercado muito mais importante do que a gente. E foi esse convite que a gente sempre fez, né? Em 2016, quando a gente começou esse processo, e foi bastante disruptivo para o mercado, a gente falou assim, hoje é muito fácil falar da Creator Economy, que, cara, os criadores estão virando... Mas lá atrás, estou falando em 2016, 2015, quando a Max Titânio foi a primeira marca a apostar 300% que uma plataforma de sportainment que combinava esporte e entretenimento era a melhor estratégia para geração de demanda de curto prazo e de longo prazo, aquilo ali foi uma revolução para o mercado. Então, cara, como que você ia imaginar uma marca trazer um reality show que chamava Casa dos Campeões, que revelava os futuros bodybuilders do país? Hoje, quando você olha a cena, por exemplo, do bodybuilding, que é a plataforma principal da Max Titânio, cara, você olha a cena esportiva de alto rendimento, quase todos os atletas de alta performance passaram pela Casa dos Campeões. Super. Então, cara, isso foi altamente disruptivo pro mercado, inovador. E aí, quando a gente falou, cara, como que eu escalo isso? Né? Com, cara, tudo que tá vindo de tecnologia, possibilidades, a gente já tinha tentado trabalhar com empresas especializadas em marketing de influência. Internamente, a gente ficava, cara, será que não é melhor a gente beber água limpa? Né? Foi quando... E, cara, independentemente de ser o podcast aqui, mas a gente olhou e a gente vem nessa jornada de descoberta com vocês, porque a gente fala, cara, puta, velho, é muito embrionário. Então a gente vem fazendo ajustes finos e empoderando, e a gente chegou a concluir, cara, achamos a sacada, porque num processo que eu preciso acelerar a questão educacional de momento de consumo. Porque, cara, é muito simples. A gente tem as ferramentas para ficar brigando de cotovelada com o concorrente. Super. Mas, se eu aumento o tamanho da pizza, obviamente que como líder eu tenho que entender que eu tô gerando demanda também para meus concorrentes. Com certeza. Até por uma questão de abastecimento. Cara, sempre vai existir uma ruptura aqui, outra ali, em função dessa geração de demanda. Porém, a gente falou, cara, faz muito mais sentido. Porque a indústria até então, ela olhava ali pro topo de funil, cara, alcance pra caceta, awareness pra caramba, e quando você vinha descendo, independentemente do negócio ser digital ou não, que eu acho que aí é a zona de transição mais importante da nossa indústria, porque ela ainda é alicerçada 85%, 90% em offline. Super. Em lojas especializadas, principalmente lojas especializadas, que são nossos grandes parceiros, e que fazem também, junto com esses creators, essa transformação acontecer em hábitos de consumo, que não é só suplementação, né? Tem que vir embarcado de uma rotina, cara, mais saudável, Exato. Prática de atividades físicas, cuidado da saúde mental. Então é um composto que faz com que tudo isso aconteça. Mas quando a gente olhou pro meio do funil, pro fundo do funil, falou, cara, dá para fazer educação com conversão. Aí foi a hora que a gente falou, opa, tem um negócio bom aí, né? Não, cara, e esse é um processo muito maluco, e pro pessoal que tá assistindo a gente não sabe, essa visão do Grupo Suplay como um todo, ele foi tão importante que ele mudou muitas coisas no modelo de negócio da própria Brand Lovers, cara. Que a gente viu como as coisas estavam performando, e eu acho que principalmente quando você vem com uma ideia, acho que disruptiva, como um todo que vocês tiveram, você gera algo de transformação que é inacreditável. Porque, vou dar um exemplo, né? Cara, quantas vezes eu já conversei com outros executivos de marketing e quando a gente fala sobre criadores de conteúdo, o cara fala assim, mas, e o passado desse cara? Aí se ele me causar uma crise de imagem, como se ele estivesse utilizando o mesmo filtro para contratar uma celebridade para um cara pequenininho, que ele já consome o produto, ele vai só falar que, gente, eu consumo esse produto, né? Então, no mundo onde os times de marketing querem ter muito controle sobre isso daí, eu percebo que, cara, quem tem um entendimento que grande parte do marketing também não é só feito por vocês, mas pelos consumidores, dá uma acelerada nisso, né, cara? E quais foram esses frutos que vocês coletaram? O que a gente percebeu dentro desse processo, né? Depois acho que a gente pode entrar até numa ótica cronológica disso, porque acho que fica um residual de vários insights pra galera que vai assistir. Mas acho que o ponto... Essa era uma barreira nossa também, inclusive para uma terceira marca que a gente está implementando agora com vocês, que é a Dr. Peanut. E a pergunta nossa era assim, cara, mas peraí. Quem impede Duarte, como consumidor, comprar um produto, produzir um conteúdo de porcaria que denigra a imagem da marca e isso viralizar? Nada impede, cara.
Tipo, o poder tá na mão do cara. A partir do momento que ele tem a rede social dele, ele pode ter comprado um produto ou 1000 produtos. Se ele tiver mal intencionado, nada vai mudar. Exatamente. Então, assim, era uma resposta até simples dentro de casa que quebrava qualquer objeção nossa, né? E aí, quando a gente olha isso para dentro do espectro de cultura, né? Não foi um processo que, cara, a gente foi lá, plugou uma solução como a Brand Lovers. Cara, foi uma cultura interna mesmo, de olhar coisas bobas, sabe, o Art? Do tipo assim, bobas, mas que... no fundo, a essência tem um grande significado. Eu falo que o melhor gatilho de vendas que existe é o pertencimento. Ele é imbatível. Isso vale para creator, ele vale para B2B. Às vezes eu vejo nos grupos de vendas lá, a gente recebe, por exemplo, desenhos de filhos de clientes, cara, eles se enxergando com uma roupa da Max Titânio ou da Probiótica. Cara, isso aí é o valor do nosso negócio, esse é o acelerador principal de vendas nosso. Então, a partir do momento que a gente acredita que esse sentimento de pertencimento é a alavanca principal de venda, cara, como que eu coloco isso dentro da cultura do nosso negócio? Primeiro, não chamar de consumidor. Porque eu não quero consumidor, eu quero fã. Né? Então, assim, seja para ter indicadores de CAC sobre LTV, que é totalmente digital, ou seja, cara, por uma questão mesmo de ter um embaixador no offline ali todo dia na academia, usando a minha camiseta, usando uma coqueteleira nossa, a gente percebeu que era um processo anterior a qualquer tipo de tecnologia. Muito legal. Era uma filosofia de trabalho mesmo, era uma crença numa cultura e num estilo de jogo diferente pra gente. E, cara, e a nossa estrutura abraçou isso, porque quando a gente olha ali da implementação da parceria, por exemplo, com a Brand Lovers, até os dias atuais, tô falando de 8 meses, 9 meses, não só o crescimento da representatividade da Brand Lovers no nosso negócio online, mas na forma como os próprios creators, de maneira orgânica, foram criando alternativas que, cara, se tornaram creators offline. Super. Né? Eu tava até te contando que, cara, a gente pegou os top sellers ali e eu falei assim, cara, precisamos entender o que esse cara faz. Porque esse cara tem que dar uma aula pros nossos patrocinados. O cara, assim, ele é uma universidade. E a gente foi perceber que vários deles eram creators offline. Então o cara chegava numa roda de amigo e falava, puta, cara, aqui, ó, tem a Max, eu curto pra caramba, eu já sou consumidor, pode. E aí, pra nossa surpresa, ele começou a ter benefícios na praça onde ele tá inserido. Então ele chegava pra uma academia e falava assim, ó, sou embaixador da Max Titânio, cara. Vou produzir conteúdo aqui da nossa cidade na sua academia. Começou a ganhar academia. Ou ele chegava e falava assim, pô, no site eu tenho até 10% de desconto. Pô, ele chegava para um lojista local, tanto é que hoje quando a gente vai fazer pitch de lançamento de produto, a gente mostra para o nosso time de vendas e para os clientes, fala assim, ó, nós temos mais de 24 mil pessoas creators na nossa comunidade. Isso é muito legal. E a gente quantifica isso com a ajuda da plataforma, fala assim, só que esse cara, ele vai gerar demanda na tua loja, então você compra logo. E, cara, e a gente começou a perceber que isso, quando a gente olhava o ciclo, foi se materializando e foi muito massa isso. Não, e eu vejo isso, cara, pessoalmente, porque, pra quem não sabe, eu também sou um creator da Max, e tava comentando pro Lu que eu já devo ter gerado, sei lá, mais de R$1.000 de vendas, porque a minha esposa, a minha mãe, né, a minha avó que toma creatina, cara, eles compram de lá, porque, não só porque eu tenho cupom, mas porque eu tenho esse orgulho de falar assim, eu tenho cupom, tenho uma parceria com o pessoal. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu não sei se você sabe. Muitos desses criadores, eles falam assim, não, porque eu tenho parceria com a... Os caras não falam, a Brand Lovers nem existe nesse processo, cara. É um negócio direto com vocês, né, cara? E eu acho que isso dá um senso de pertencimento legal, porque é o que você falou, né? Você pode lutar contra, ou você pode abrir uma porta, educar essas pessoas e usar a favor da sua marca. E eu acho que, obviamente, você tem boas práticas que você vai descobrindo, né? Que é uma descoberta constante, que exemplifica muito bem o que você falou. Eu lembro que quando a gente começou ali, a gente obviamente estava numa expectativa gigantesca, né? Porque, cara, existia aquele internamente, cara, metade queria, metade não queria, e, cara, vamos fazer essa porra, vamos fazer acontecer. E aí, quando a gente começou, a gente falou, cara, puta, não vai tracionar. Aí nós fizemos, vamos disparar pra galera. Vamos pegar os principais compradores nossos, vamos disparar. Aí quando incomodou o varejo, e não era pra incomodar, a gente falou, opa, tem alguma coisa aí. Exatamente. Né? E a gente começou a perceber o pico de adesão, foi ficando um negócio surreal. E para nossa surpresa, por mais que hoje tenha uma parcela de representação interessante no nosso negócio de D2C, cara, no nosso B2B foi sensacional, porque muita gente vira creator da marca, mas não tá preocupado ou quer ativar o cupom. É até um desafio do nosso time de DTC.
Fala assim, cara, como é que eu trago Fazer o cara... com que ele... Só que ao mesmo tempo você vê que é uma pessoa ativa, porque a gente monitora, e cara, assim, ele tá gerando demanda por uma rede altamente capilar de varejo físico. Muito legal. Independentemente de ser um canal especializado, eventualmente ser uma farmácia, ou se eventualmente é um marketplace. Mas a gente começou a perceber que, às vezes, o barulho que faz vai incomodar o varejo. O nosso negócio, ele tá, cara, ancorado no varejo. São os caras que fazem a mágica do nosso negócio acontecer. São eles que levam o nosso propósito para milhões de pessoas todos os dias. E a gente percebeu, caramba, o negócio é bom para eles também. Porque a porcentagem de creator que realmente foca no cupom é muito baixa perto do creator que está preocupado em representar a marca. Muito né? legal. Isso aí é uma coisa que, cara, foi uma quebra grande de paradigma para a nossa estrutura de negócio. Ô Lu, e assim, cara, vê se você concorda comigo, que eu acho que esse é um grande insight do nosso papo. Você tá falando para mim, então, que essa visão do trabalho com os criadores integrado, de fato, à estratégia da marca consegue trazer bons benefícios. Nesse caso, pô, é mostrar pro pessoal do B2B que vocês têm, cara, um canhão de mídia, um canhão de possibilidades de negócio, que isso pode ajudar eles a construir. E eu fico até imaginando, né, cara, se eventualmente um cara que tem uma loja e não tem criadores que vão lá, vocês hoje conseguem indicar, ó, eu vejo aqui na sua região você tem esses caras, Sim. vamos conversar. Sim. Esse canhão hoje está na casa de 43 milhões de pessoas, então é bem relevante para o nosso negócio. E acho que essa foi o principal entendimento nosso, né? Porque hoje, toda essa galera, esses creators que estão lá com a gente, eles estão inseridos na nossa rotina de negócio. Não é do tipo, vou fazer um lançamento ou vou soltar uma campanha. By the way, tem a galera da Brand Lovers. Não. Cara, é construído para a narrativa global ser a mesma que está acontecendo dentro da Brand Lovers. E isso trouxe pra gente um nível de unidade de comunicação que, cara, seja onde o fã seja impactado, ele vai estar sendo impactado pela mesma coisa. Então, a campanha de varejo fala com a campanha do nosso site, que fala com a campanha da Brand Lovers, que tem a mesma narrativa daquele momento. Então, por exemplo, agora a gente tem a Arnold Ohio, que é o segundo principal campeonato, onde o Ramon vai lá defender o bicampeonato dele. Sim. Foi o primeiro brasileiro, cara. Foi Super icônico e tudo mais. Então, você pega a campanha de B2B, tá totalmente associada à campanha de B2C, mas sem ir para uma questão de preço, agregando valor à campanha. E se você olha dentro da Brand Lovers, a campanha que tá rolando é a mesma e as melhores performances vão treinar com o Ramon no nosso centro de treinamento quando ele voltar do Arnold Ohio. Então você consegue criar mecanismos para que essa galera que tá na comunidade fale sobre o que você tá falando, potencialize a sua voz e ainda desperte o desejo de entender mais sobre o nosso negócio, sobre o nosso ecossistema. Então, cara, hoje a galera sabe quem é Ramon Dino, quem é Rafael Brandão, quem que é Gabriel Zancanelli e por aí vai. Eu acho que essa diferença fez com que a gente dobrasse o resultado em 6 meses, sabe? Tipo, fez muito, muito mesmo a diferença no negócio. Eu tenho um sobrinho, Lu, que ele tem 8 anos. Aí um dia ele foi na minha casa, aí eu tenho lá, né, o meu Whey, né, que é da Max, aí ele virou e falou assim, essa aqui é a marca do Ramon, né? Aí eu falei assim, nossa, você conhece? Ele falou assim, eu vejo no YouTube. Aí eu falei assim, aí o que você acha? Ele falou assim, o meu sonho é ser bodybuilder. Aí eu fiquei pensando, né, poxa, o quão interessante é uma criança de 8 anos que consome esses conteúdos tem um sonho como esse e como isso é indexado à marca de vocês, né, cara? Sim. Por isso que eu comentei muito sobre essa parte cultural e como isso mudou o mercado. E aí, queria te fazer uma pergunta. Ô Lu, cara, o que hoje você, olhando para esse mecanismo de creators, você tira de aprendizado e como você acha que isso vai performar nos próximos 2, 3 anos, cara? Ou casando com a sua estratégia ou olhando o mercado de forma geral, assim, qual seria a sua visão? Ele vai fazer diferença para marcas que entendam que isso tem que estar intrínseco na estratégia de negócio. Né? Não, hoje eu ainda sinto uma distância muito grande, porque o próprio creator não percebeu isso. Né? Então acho que, cara, tem uma via de mão dupla ali que precisa melhorar e estabelecer um ganha-ganha, mas eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, sabe? Você vê discussões até de grandes ícones aí, porta-vozes, inclusive acionistas, que falam, cara, o futuro é da Creator Economy, que todo creator foda vai virar marca. Cara, não necessariamente. Porque assim, se o cara não tiver uma estrutura de... É que a gente olha cases como do MrBeast ou dos meninos da Prime. Cara, os caras são exceção.
Entendeu? Existe um processo que eu acho que é simbiótico e de troca, onde marcas como a gente, por exemplo, a gente entendeu que dá para caminhar junto. Sempre vai existir o risco. Mas as lacunas, as avenidas de crescimento são muito maiores que os riscos. Né? Então, acho que o futuro 2, 3 anos não vai ser sobre trazer o creator para participar e construir uma estratégia com você. Você vai pegar a estratégia do cara. O cara já fez. A diferença é que você vai colocar o investimento que precisa, a rede de distribuição que você precisa e o know-how de um time multidisciplinar que a maioria desses caras não tem. E aí pensando novamente nos caras topo de funil lá, né? Mas eu acho que... Acho não, tenho plena convicção que a beleza tá no fundo e no topo, no fundo de funil. Porque ali... Quando o ambiente offline, que está cada vez mais sendo pontos de experiências e não pontos físicos, entenderem como pode trabalhar bem com essa galera. E quando a indústria entender que essa geração de demanda talvez ela não seja altamente mensurável, confiável, mas que ela existe. Super. Que quando você olha para esse ecossistema, ele tem uma atmosfera única de falar assim, cara, você não enxerga de onde está vindo a demanda lá na loja, mas ela está vindo. Então, acho que a aceitação disso, de que nem sempre você vai ter a métrica na mão. Mas o sellout vai dizer, né? E você não vai estar concentrando... cara, ali. E é a mesma coisa de você metrificar a televisão, né? Não tem como você metrificar, mas você sabe que quando você coloca lá, eventualmente você tem um pico de vendas, então tem uma correlação. Eu acho que o mercado ele corre cada vez mais por uma visão estratégica de dados que ela é muito importante, mas esse feeling humano sobre o modelo de negócio, ele é muito funcional. E aqui eu tenho, acho que 2 contribuições. Acho que a primeira é que criadores, eles começaram a desenvolver marca própria porque eles tiveram uma sensação de não ser ouvidos, cara. Sim. Então, tipo assim, eu tô fazendo uma parceria com uma marca, eu dou feedback, eu trago insight, eu quero poder contribuir, e os caras não me ouvem. Então eu vou criar minha própria empresa. E eu concordo com você, porque empreender é difícil pra caramba, né? Então não é todo mundo que vai ter isso, mas eu percebo que cada vez mais, quando você vai tirando os intermediários e conectando esse criador de conteúdo com a marca que ele ama, talvez ele nem precise criar uma marca. Porque ele tá sendo remunerado, ele tá tendo visibilidade e ele tá tendo voz. Cara, essa sacada de, vamos levar o pessoal pra treinar com o Ramon, é o tipo de visibilidade que todo creator ama, que ele quer, porque ele tá sendo reconhecido porque ele tá executando, sendo que ele tá gerando a mídia própria, a criação do conteúdo, e a gente tá pagando ali pela performance. Então, acho que a criação da marca própria, ela vai ter um futuro. E o Rafa Velar, quando sentou aqui, ele comentou que ele acha que essa pegada de marcas próprias vai acontecer daqui 10, 15 anos, cara. Porque, de fato, existe todo um desenvolvimento até lá. E eu concordo com você, cara. Acho que nos próximos 2, 3 anos, é como que as marcas hoje podem entrar nessa estratégia que o criador de conteúdo ele já desenvolve, porque ele conversa com a audiência dele há 10 anos. Sim. Né? E poder ter essa percepção. E a segunda coisa que também eu acho que faz muito sentido é o seguinte. Quando a gente começa a trabalhar com esses criadores de conteúdo e ter essas percepções, a gente começa a ter uma massa de dados muito legal para a gente poder entender, né, esses do's e don'ts, fazer teste e colocar na rua muito mais hipóteses de negócio, né? E quando você começa a ser uma marca que você trabalha muito com criadores, você começa a estimular todo um ecossistema. Então eu tenho certeza que, depois que vocês começaram a aplicar isso, muito dono de loja de suplementação começou a criar conteúdo também, né, cara? Sim. E teve essa visão para os criadores. Então, achei, cara... Concordo e acho que você está 100% certo na sua visão sobre como esse modelo ele vai performar daqui a algum tempo. Aí eu tenho uma outra pergunta em relação a isso, tá? Hoje, quando a gente olha para essa parte dos criadores como um todo, vocês pegam esse conteúdo que eles geram, trabalham em outras redes, como que é, não só a visão do fundo de funil, mas como que vocês usam isso em outras partes da estratégia de negócio? Vamos lá, antes de responder essa pergunta, acho que você tocou num ponto que acho que seria a cereja do bolo pro nosso negócio. Cara, se todo lojista, parceiro nosso, descobrisse o poder que ele tem no celular dele para gerar demanda, eu não tô falando da nossa marca, e todos eles se tornassem creators, cara, essa indústria que todo mundo fala que ia dobrar em 5 anos, ela dobraria na metade do tempo. Super. Porque, assim, é uma potência de voz que é difícil até de imaginar o que aconteceria, né? Então, tem um trabalho nosso de também ponderar esses, vamos dizer assim, empreendedores, esses empresários, para que ali onde ele está inserido, ele seja um porta-voz dessa necessidade de educação,
de explicar momento de consumo, porque aí você descentraliza o poder, né? A nossa indústria ela ainda tem uma centralização de poder porque tá tudo na mão dos caras de topo de funil. Exato. Então, existe uma beleza escondida aí que a hora que o mercado perceber, cara, vai ser um sentimento de liberdade pra todo mundo e de liberdade com todo mundo, cara, batendo meta e ganhando dinheiro no final do dia. E aí, respondendo a sua pergunta, a perspectiva que eu tenho é de tentar simplificar esse processo. Porque, cara, independentemente se vão existir marcas próprias daqui 10, 15 anos, o que o Creator trouxe pra gente nesse momento, ele é uma poderosa arma para a indústria quebrar as barreiras que ela tem dentro dela mesmo. Então, isso deixa o fluxo de troca até interdepartamental mais leve. E quando você olha para a massa de dados, a gente fala assim, cara, como a gente vai usar? E talvez a gente não use para fazer uma mídia. Super. Cara, talvez a gente tá usando internamente e ninguém tá vendo, por exemplo, para decidir estratégia de canal. Então, as respostas elas não são tão óbvias quanto parece. Tipo, cara, peraí, o Art fez um conteúdo animal, cara, vou pegar a autorização dele e vou colocar a mídia em cima desse conteúdo. Cara, tem cases de sucesso, até da Bold, que é uma marca de barras proteicas que a gente olha muito como uma prática maravilhosa que eles construíram lá, o Gabriel e a equipe dele. Mas quando a gente olha para dentro do nosso negócio, essa massa de dados, ela tá em estratégia de como eu melhoro o CRM, de como eu melhoro, cara, desenvolvimento de produto, né? Até um piloto que a gente tá fazendo agora, a gente sempre olhava, cara, tem cashback, tem Elite Member, cara, são 500 mil programas existindo de forma simultânea e no final poucos com uma intensidade grande. Cara, e se a gente montasse um plano de carreira? Foi até um insight Caruana que pilota com vocês, ela falou, cara, vamos ter um plano de carreira, porque aí a gente entrega para cada cluster o que eles precisam naquele momento, né? E porque tem clusters, cara, que eles querem o dinheiro. E tem clusters que eles querem o aspiracional de se tornarem um creators de topo de funil. Exato. Então, se, cara, existe um aspecto de humanização desse plano de carreira que, óbvio, para escalar você tem que ir indo por afinidades. Então a gente vai começar agora o processo de plano de carreira dentro da Brand Lovers. Que legal. Onde tem já os clusters definidos, que são o que a gente chama de tops, engajados ativos, tem a colinha ali que ela me deu, e o geral, que é a régua que a gente quer trabalhar a educação, cara, mais básica, cara, como produzir seu primeiro conteúdo de momento de consumo. Então, assim, é um processo de troca e os creators podem ficar tranquilos que às vezes eles não estão se vendo em mídias nossas, mas, cara, a gente está usando principalmente dentro da própria rede. Então, até no mês passado, eu acho que a Ana está acompanhando, ela pode dizer que a gente teve a primeira leva, cara, teve um creator, um menino de Juiz de Fora, se não me engano. Quando ele entrou no nosso centro de treinamento e a galera chegou pra treinar com ele, eu tenho até takes, posso mandar pra vocês depois. Uhum. Cara, o cara chorava. Ah, imagino. Porque assim, ele tava realizando o sonho de treinar junto com os ícones que ele admira. Então acho que tem uma entrega que ela não é precificável, sabe? Tipo, ela cara, ela é meio Mastercard mesmo, assim. Ô, Luiz, sabe o que você falou pra mim, cara? E que, acho que poucas pessoas têm consciência disso, né? Da mesma forma que a gente luta pra educar o mercado sobre Creator Economy, o criador de conteúdo, ele tem uma disfunção, cara. Ele também quer ser educado, ele também quer aprender essa parte para ele se profissionalizar. Total. E poucas marcas fazem, e as que fazem, cara, estão rampando muito lá na frente, cara. Então, muito legal essa iniciativa que vocês estão trazendo, principalmente porque, no fundo, é o que você falou, né, cara? Essa parte de dados ela é muito louca. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo era de um parceiro nosso, né, que usa Brand Lovers. Cara, e o cara, ele fez um rótulo do produto e tinha um erro no rótulo do produto dele. Quando o criador pegou e mostrou pra audiência, a audiência falou assim, você viu que o rótulo tá errado? Cara, passou pelo processo de qualidade inteiro da empresa. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Quem que viu? Uma pessoa que assistiu um conteúdo de um criador, o cara tinha 8 mil seguidores, ele levantou a mão e a marca corrigiu. Então, o poder que isso tem, ele é muito grande. E o segundo ponto que eu ia falar pra você é que hoje você tem várias marcas que estão usando criadores de conteúdo como fonte de pesquisa. Mas como? Ele pega lá 40, 50 criadores, faz um formulário e pede pro criador pedir pra audiência preencher. O cara tem 10 mil respostas em 24 horas. Sim. Né? Aí pra quem hoje de marketing compra pesquisa, sabe quanto que é caro uma pesquisa de 10 mil pessoas respondendo e tudo mais. Então, tem formatos e utilizações super interessantes do modelo que às vezes o pessoal raspa em cima achando que é um post 3 stories. Não, assim, além disso, né, porque isso, cara, a gente já usa também,
até para tirar insight de campanha. A gente usa até para campanhas e não necessariamente para produto. Mas eu acho que ainda a pergunta de 1 milhão, cara, quem responde assim, é o poder do creator no offline. Essa é a resposta que eu gostaria de ter. Legal. Cara, é uma discussão que a gente tem todos os dias de forma até exaustiva, porque, cara, o benefício ainda não tá claro quando a gente olha para cadeias de valor muito parecidas com a nossa, que são muito, muito alicerçados no offline. Então, acho que o criador, se ele conseguir, né, fica até o desafio para os creators nossos, se alguém estiver assistindo, cara, se mobilizem, cara, vamos montar a associação de creators da Max Titânio ou da Probiótica para a gente começar a trazer isso, porque a hora que isso ficar escancarado para o mercado, cara, esses creators vão ficar alucinados, porque assim, uma coisa que a gente percebeu que vai um pouco de encontro a essa questão, cara, por que a gente tem, por exemplo, dentro vai assim de pilares de marca, né, um cara de topo de funil que ele tem milhões e milhões de seguidores, é uma coisa que me incomoda pra caramba, eu falo isso com eles, e os caras não têm uma marca de carro, por exemplo. Porque o cara não tem uma marca de perfume. Uhum. Ele fica só em marcas que estão ali dentro do ecossistema dele mesmo, e ele não consegue furar essa bolha, né? Então, e você vê às vezes dentro da estratégia de meio, né, e o fundo lá do funil, que a Brand Lovers traz, que às vezes você vai investigar, cara, é uma molecada que tá fala de carro, cara, fala de moda, fala, cara, de bens de consumo, fala de suplementação. Então tem uma amplitude de territórios muito maior. Então esse cara também ele tem para ensinar pro cara do topo do funil. Super. E acho que essa galera não descobriu ainda, porque a hora que eles descobrirem, inverteu o jogo, né? Não, e tem uma coisa que eu falo, Lu, que, cara, pra mim é matador, que assim, né? O mundo sem marcas é o mundo da novela, que a margarina tá ali só o pote. Então, se a gente convive com marcas o tempo todo, faz sentido você falar apenas de uma em todos os seus conteúdos? Cara, não faz. Então, conviver com várias marcas e, óbvio, né, dar um destaque, uma relevância para aquela que você realmente é amante, faz com que a sua audiência até comece a ficar mais disciplinada a comprar. Sim. O que a gente percebeu lá na Brand Lovers? Que criadores de conteúdo que divulgam e falam sobre cupons, enfim, tem esse relacionamento com marcas de segmento diferente, a audiência converte mais do que pessoas que falam apenas de um produto. Porque você tem uma questão de estresse da base em cima disso, e 2, porque se o cara pegou uma recomendação sua de um produto de beleza e gostou, pegou uma recomendação de uma marca de roupa e gostou, quando você recomendar uma suplementação, a pessoa também vai comprar, sim, né? Sim. Então é um negócio super legal. E tem uma outra coisa também, que às vezes isso passa por formato também. Então isso é outra coisa que eu acho que dentro da Brand Lovers University e acho que as marcas que são parceiras de vocês têm papel fundamental nisso. Porque, por exemplo, a gente percebe muito que suplementação, o tradicional product placement ou merchan não funcionam. Não funcionam. Cara, é frequência e às vezes não tem citação, não tem nada. É frequência tipo, cara, tô aqui com o negócio, tô conversando com você, peguei o scoop, joguei, beleza. No outro dia de manhã, cara, faço a mesma coisa, cara, abri aquele story. Não, gente, tudo bem, cara. Então, não é o conteúdo encomendado, né? Exato. E isso a gente descobriu quando a gente começou a testar campanhas de vendas versus campanhas de engajamento. Onde a gente, cara, veio mal na calibragem da mecânica de engajamento e a gente percebeu, cara, não vai rolar. Porque eu tô estimulando a galera a fazer um negócio que não é natural dele. Perfeito. Eu tenho que estimular o cara a ser consumidor mesmo do negócio todo dia. Falar assim, cara, eu acordo, tô aqui tomando meu shake, não sei o quê, hoje eu comi com tal coisa, hoje eu comi com tal coisa, hoje eu fiz negócio de aveia. E isso sim traz uma perspectiva para essa galera, os creators. Fala assim, cara, a conversão tá vindo porque eu tô fazendo a real. Não é no primeiro, segundo, terceiro conteúdo, cara, ele e leva tempo pra amadurecer o negócio. E uma coisa que também eu percebo é assim, por exemplo, tem várias pessoas hoje que já criam conteúdo de marca no Instagram, né? Aqui, ele vai pra academia, precisa postar. E quando a pessoa descobre o poder que ela faz a mesma coisa todos os dias, mas ela oferece um benefício pra audiência, e isso reverte pra ela, eventualmente, numa recompensa, transforma, cara. A gente tem pessoas que conseguiram colocar filho em escola, conseguiram comprar uma casa, conseguiram, sei lá, se mudar, porque eles conseguiram, de fato, um valor a mais utilizando essas recomendações, né? Então, de fato, tem uma transformação boa nisso. A gente tem casos, por exemplo, que, cara, eu fico imaginando dentro de todo esse universo da Brand Lovers, né? Mas as boas práticas nossas,
você tem hoje pessoas que ganhando 15 mil reais por mês. Exato, cara. 18 mil reais por mês, só dentro do nosso universo. Então a gente fala, cara, puta, você vai ver no final o cara ganha mais que com um executivo C-level de uma empresa gigante, sabe? Não, e isso, às vezes, o cara não tem nenhuma base gigantesca. O cara tem uns 9 séculos que você falou, né? Ele tem essa influência, ele utiliza outros formatos de captação para poder trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Tem um parceiro nosso que tá num beta, onde ele tá colocando totens em loja física com o QR Code da Brand Lovers, falando assim, cara, você veio aqui consumir, já cria conteúdo pra gente. É irado. Então, a pessoa já bate, se cadastra, compra e já sai fazendo a divulgação do produto, cara. Então... A gente faz bastante isso em evento. Né? Tipo, cara, estimula a galera ali dentro do evento já ser vamos dizer assim, um creator temporário. Exato. E a gente dá um benefício em troca e tenta ganhar amplitude, né? E na verdade são coisas, cara, bem antigas, né? Acho que as coisas vão se aprimorando, mas isso sempre existiu, né? Ó, eu preciso convidar o Lu pra Brand Lovers Academy. A gente vai lançar esse projeto aí, você vai trazer esses insights. Ô, Lu, cara, pra finalizar nosso papo aqui, cara, eu tava numa conversa, né, com o Zé, que é CMO do Tinder, ele participou do último episódio, e eu fiz uma pergunta pra ele, falei assim, cara, a próxima pessoa que sentar aqui vai ser uma pessoa fantástica, qual pergunta você faria? E aí ele falou assim, pô, ele contou uma história que durante algumas campanhas que ele fez, ele descobriu um novo KPI, que às vezes não era um KPI nem numérico, mas era um indicador novo que ajudou ele a tomar uma decisão que ele não imaginava. Aí ele falou assim, pô, pergunta pro próximo convidado se ele já teve essa experiência de descobrir um KPI novo, não convencional, dentro de uma campanha que, pô, isso aqui a gente não imaginava que ia acontecer. Acontece com frequência. Acontece com frequência. O que a gente tenta fazer é não se apegar ou ficar ficcionado por esse KPI. Porque ele pode ser temporário de um produto, ou ele pode ser temporário de uma campanha. E no mercado como o que eu estou inserido junto com o Grupo Suplay, a velocidade é assustadora. Às vezes, eu comento com colegas que são executivos de outras empresas, ou até pessoas que eu trouxe para compor o time da Suplay, e eles falam, cara, puta, vocês falavam e eu não tinha noção. Porque assim, é um nível de engajamento, de intensidade que assim, é difícil ver. Eu não tinha bebido dessa fonte em nenhum outro tipo de indústria. E olha que, cara, eu sou apaixonado e venho de esporte que geralmente tem taxas de engajamento surreais. Super. Mas acho que um que chamou muita atenção nossa, uma ocasião, cara, foi recente. Porque ela acabou mexendo com a estrutura, cara, global de um grande asset, porque qual é a regra que a gente tem lá dentro? Todo investimento que a gente coloca num asset, todo mundo fala de 2 para 1, a gente coloca 3, 4, 5, dependendo do asset. E existia um asset global, que é a principal competição do mundo, que todo mundo se apropriou. E até então ele não tinha um dono no mercado brasileiro. Super. Então era muito comum você ver, por exemplo, nos uniformes das marcas, todos os atletas que pegavam vaga para disputar esse campeonato. A marca ia no casaco, colocava o logo desse campeonato. E aí, ano passado, quando a gente fez uma campanha 360 que tinha Promopec, campanha regulada nos órgãos responsáveis, e até então inédito para o nosso mercado, a gente falou, cara, vai dar chabu. Não por causa do asset, vai dar chabu porque a mecânica vai fazer com que os concorrentes, olha esse KPI, tentem criar uma narrativa de que nós estamos fazendo isso para captar lead e tirar o varejo da jogada. Eu falei, não é possível, não é possível. E, cara, e a gente estressando essa tese. E a campanha era muito amarrada. Por quê? Cara, ganhava o consumidor que ganhasse, ele puxava o lojista com um acompanhante. Legal. O lojista que ganhasse puxava o representante que atende ele com o acompanhante. Então era a cadeia toda. Ou seja, era a cadeia toda. Cara, na nossa cabeça não tinha como dar errado. Quando a gente lançou um sucesso o Promopec, cara, tinha uma questão de custo-benefício grande. Cara, explodiu. Assim, em 30 horas o nosso time de vendas fez um negócio que eu nunca tinha visto. Mas veio o primeiro indicador que a gente falou, não é possível, que chamava confiança do varejo. Cara, a gente ficou umas 2 semanas monitorando isso de forma qualitativa para não deixar a campanha esfriar, porque de fato aquela tese de que a concorrência iria criar uma narrativa, e a pergunta que a gente fazia, mas peraí, a Coca leva a gente para a Olimpíada há quantos anos? Imagina, exatamente. Cara, o McDonald's já leva a gente para a Copa do Mundo há quantos anos? Cara, ninguém, assim, simplesmente não para de pé a tese.
E aí, depois de 2 semanas, a gente falou, cara, tá aí um indicador que a gente discutiu, não pensou numa forma de mensurar, mas nós tivemos que mensurar e fazer um acompanhamento dentro da nossa War Room mesmo, com o time de representantes. Mas no final deu tudo certo, o lojista vendeu pra caramba, a gente vendeu pra caramba e conseguimos, cara, porque eu tenho uma tese que fala que Deus é supleizeiro, né? A gente falou assim, cara, não é possível, cara. E ganhou um consumidor que tinha visto pros Estados Unidos. Então a gente conseguiu contar a história inteira, porque o cara, graças a Deus, o cara tinha visto, ele e a esposa, e eles foram acompanhar lá com a gente a viagem. Então Então acontece de ter esses indicadores, a gente só não fica obcecado por eles, porque quem tem muito indicador não tem nenhum, né? Não, super, cara. Teve uma vez que eu tava conversando com um cliente meu, e ele o segmento dele é produto de beleza. E aí ele criou um KPI que era assim, quantidade de vezes que as pessoas falam linda no comentário de uma influenciadora que fez um post deles. Porque na métrica maluca era pessoas que tinham menos lindas o possível, porque teoricamente estaria falando mais do produto, né? E cara, foi uma piração, assim, ele ficou 6 meses nessa pegada até concluir que isso influenciava em nada. Mas geralmente acontece, e aí quando tem uma correlação mínima a gente fica muito olhando pra isso, mas no fim não vingou, cara. Mas legal. Só contar um indicador interessante que abriu o diálogo pra gente ter outras conversas que são estratégias de negócio. Mas, cara, o Dino, né, o Ramon, ele tem, cara, um grande adversário que é o Siban, né, que é o canadense. Super. E aí, cara, o gatilho pro cara ficar atento ao mercado brasileiro foi uma ocasião que ele foi... Todas as redes sociais dele invadidas por emoji de dinossauro. E ele falou assim, cara, é um indicador. Ele falou assim, cara, pô, então tá, beleza, eu tenho potencial nesse mercado, dado o volume de interações com emoji de dinossauro. Tanto que ele agora tá vindo pra cá querendo fazer negócio no Brasil, exato, né, cara? Exato. Muito maluco. Pô, super legal, ô Lu, cara. E aí, né, como a nossa tradição manda, queria saber qual pergunta você faria para um próximo participante nosso. Eu não sei quem é o próximo participante, mas eu queria que ele tentasse responder a pergunta de 1 milhão. Como os creators vão ajudar dentro do cenário offline, uma vez que essa tese de que vai ser tudo online, não vai parar de pé, né? Então, cara, como que os creators vão ser fatores críticos de sucesso para esse novo desafio? Você complicou o próximo participante, hein? Mas deve ser alguém bom, com certeza alguém bom. Boa, Lu, cara, e aí, pra finalizar, cara, queria primeiro pegar o seu, depois eu falar o meu, mas qual foi um bom grande insight pro pessoal que tá assistindo a gente levar pra casa, assim, e falar, assistir esse podcast, cara, esse é o insight matador. Pra mim, o insight matador são as descobertas diárias quando fala de creator. Cara, é olhar com uma forma provocativa pra aquilo, do tipo assim, cara, beleza, o creator ele pode usar técnica de afiliado, ele pode usar técnica de influência, mas assim, cara, o que deixa o creator, assim, um cara fora da curva? Né? Acho que o insight, pra mim, desse papo é trazer essas nuances que discutir, falar, cara, o creator foda da galáxia é o cara que reúne essas características. Então, essa é a minha visão. Pô, cara, eu tirei um insight muito legal que eu vou falar agora com todos os meus clientes, que é, cara, vamos simples. Eu gostei dessa sua fala, cara, porque diversas vezes você trouxe isso e realmente faz sentido, cara. Existem algumas preocupações nossas e principalmente algumas hipóteses que a gente coloca que são limitantes para trabalhar esse modelo de criadores. Sim. E no fim, é isso aí, cara. O criador é um consumidor, que a única diferença é que você vai estar se relacionando para você, cara, monitorar e conseguir capitalizar mais em cima disso. Então, essa visão mais simples de você olhar para esse modelo com olhos promissores e testar as coisas, mostra como vocês tiveram vários pontos de inflexão que, cara, trouxeram vocês como líder de mercado na toa. E que é comum, cara, porque assim, a gente fica sacaneando, né, mas, cara, às vezes a resposta tá numa conversa de bar. Chama o creator pra trocar essa ideia com você, entendeu? Exato. Mais simples que isso, impossível. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhava numa grande empresa de bens de consumo, e aí uma vez ele viu um conteúdo de um influenciador e falou assim, cara, eu gostei, mas ele tá muito engessado, parece que ele não tá sendo natural. Posso falar com ele? Aí a gente chegou e falou pro creator, mas o que eu fiz de errado? Olha só a cabeça do cara, assim, ele já achou, porque, não, o cara vai criticar. E aí no fim ele chegou, se apresentou e falou assim, queria que você fosse natural, cara. Cria do jeito como você cria pra sua audiência, porque vai ser demais. Sim. E aí, isso pra mim foi muito transformador, porque mostrou como ainda a gente tem imensas barreiras, né? Uma distância descomunal entre as marcas, que parecem ser coisas do outro mundo, cara, e os consumidores, sim, que somos nós no dia a dia, né? Total. A beleza tá nessa simplicidade
de fazer do seu jeito. E, cara, um monte de gente fazendo do seu jeito, talvez você não vai ter uma unidade, mas você vai ter muita gente fazendo. Eu tava também outro dia brincando com um parceiro meu que ele falou assim, Rafa, mas se eu liberar pra criadores, os caras vão falar o nome da minha marca errado. Aí eu olhei pra ele e falei assim... E você acha que todo mundo vai falar da fonética que você quer? Não, cara. A pessoa do Nordeste vai falar de um jeito, no Sul vai falar de outro. Se você se apegar a isso, aí você tá... É complicado. Então, acho que a gente ainda tem muito a desenvolver e o Brand Insights tá aqui pra isso. Lu. Perfeito, cara. Obrigado, Ayat. Valeu. Obrigado, velho. irmão. Foi super Valeu legal mesmo. esse papo. Valeu o E, papo. cara, conto numa próxima com você aqui pra gente falar mais coisas legais e ver pra onde esse mercado tá Só indo. convidar, estaremos aqui. Tamo junto. Valeu, Pessoal, valeu, muito gente. obrigado. Valeu.